Os uivos ecoam pela savana. Os bandos espreitam das profundezas do vale. E uma mordida letal capaz de esmagar ossos aparece em cena. Os roedores se escondem em suas tocas. Os pássaros fogem para a segurança dos céus. E os ungulados correm em caos para longe do que inevitavelmente será uma cena de morte. O sol se põe, deixando milhares de presas à própria sorte. E com o cair da noite, a escuridão esconde os atos mais brutais de selvageria e ferocidade. Nenhuma espécie, não importa o quanto tente, consegue escapar dos cães selvagens e suas habilidades de caça inigualáveis. De pequenos ratos selvagens a caribus colossais. Quando esses carnívoros vorazes estão à espreita, qualquer um pode se tornar uma presa. Cães selvagens, caçadores habilidosos, perseguem suas presas até a exaustão extrema. A raposa do Ártico, especialista em caçar em temperaturas abaixo de zero, camufla-se na neve branca, sem revelar nenhum vestígio de sua presença. E o lobo-guará, um cão magro, espreita na grama alta, esperando pacientemente seu ataque. A raposa vermelha, um carnívoro ágil, salta no ar para capturar sua presa. Chacais, necrófagos engenhosos, lutam por carcaças com abutres. E o coiote, um caçador furtivo, espreita nas sombras, onde sua presença, uma clara premonição de morte, não pode ser vista. Não importa o quão rápido suas presas corram, ou onde elas se escondam, o resultado sempre será o mesmo: uma caçada intensa entre suas presas afiadas. Embora seja cru, é a natureza em sua melhor forma e, ao mesmo tempo, apenas uma pequena demonstração do que esses temíveis canídeos são capazes quando sua sobrevivência está em jogo. Nas profundezas das florestas boreais brancas do Alasca selvagem, uma grande matilha de lobos cinzentos governa firmemente todos os níveis da cadeia alimentar. Nem mesmo o rigoroso inverno do Alasca é motivo para que esses carnívoros ferozes, especialistas em caçar no gelo, deem um descanso ao seu habitat já hostil. Com uma grande matilha de até 20 indivíduos, o alfa, um canino frio e calculista, além de um estrategista prodigioso, sabe que falhar em uma caçada de inverno pode significar cair na fome, além de colocar em questão sua posição de domínio na matilha. No entanto, apesar de terem tantas bocas para alimentar e com o inverno castigando cada canto do território do Alasca, esses cães demonstram por que são os principais predadores deste mundo congelado. Mesmo em meio às temperaturas mais severas e com uma escassez de presas sem precedentes, a matilha parte em uma caçada que promete ser tudo, menos pacífica. Olhando fixamente para frente, focinho levantado e uma brisa fria agitando seu pelo, o alfa decide o curso que a matilha tomará. Uma pequena pegada, um fio de cabelo, ou pelo menos o sutil traço do cheiro de uma presa, é mais do que suficiente para começar a perseguir alguém em uma direção. Ao avistar o que parece ser uma pegada recente, o alfa toma a decisão e, com um uivo profundo que ecoa por quilômetros, ele reúne uma matilha faminta para mais uma vez afirmar sua posição na cadeia alimentar. Em minutos, dezenas de lobos respondem ao chamado, perseguindo uma trilha que esperam que os leve a uma presa voluptuosa. Graças à sua pelagem muito espessa,
Mesmo no meio de um habitat gélido, com temperaturas de 60 graus abaixo de zero, esses sobreviventes habilidosos não se incomodam com o clima rigoroso. Usando seu olfato altamente sensível, a matilha, liderada pelo alfa, segue sua presa cada vez mais perto. Já a poucos metros do fim da trilha, os caçadores famintos avistam ao longe o que procuravam. No horizonte branco, um caribu gigante, pesando quase 200 quilos, surge como talvez sua última esperança de sobrevivência. Uma presa que poderia durar vários dias. No entanto, o ungulado não se deixará dominar sem luta, e é nesse momento que os canídeos precisam liberar seu lado selvagem. Apesar de poderem atingir velocidades de quase 80 km por hora e de estarem desesperadamente famintos por se aproximarem de suas presas, os cães se movem lentamente pela neve, escondendo-se entre a vegetação densa. Como até o menor movimento em falso pode fazer o ungulado fugir, cada passo é cuidadosamente calculado. Como, durante essas caçadas furtivas, seus uivos e grunhidos poderosos podem revelar sua posição, como caçadores habilidosos, eles optam por se comunicar por meio de posturas corporais. Até mesmo um aceno sutil pode ser uma ordem direta do alfa para bloquear qualquer possibilidade de fuga para o caribu, que, inocentemente, não sabe que está em suas últimas horas de vida. Após um longo cerco, com cada cão em posição, o alfa inicia a investida e, em segundos, surge do nada, iniciando uma perseguição rápida, à qual logo se juntam os outros membros da matilha. Embora possa parecer que o caos reina nesta corrida de vida ou morte, a verdade é que até o menor movimento já foi calculado pelo alfa, que com a ajuda do restante da manada, direciona o caribu para um beco sem saída, representado por um rio congelado e escorregadio. Ou uma depressão com uma camada profunda e traiçoeira de neve, onde o ungulado poderia ser enterrado vivo em poucos segundos. Com suas intenções cruéis agora reveladas, o alfa direciona o ataque com uivos, rosnados e latidos poderosos. Após vários minutos tentando escapar para salvar a própria vida, em meio a um habitat hostil, o caribu, exausto e sem nada para fazer, rende-se ao que será uma morte extenuante, infligida por dezenas de mordidas desses cães ferozes. O macho alfa é quem ataca primeiro, investindo diretamente contra o pescoço da presa. Embora atacar uma fera com chifres de tal magnitude possa ser um risco significativo, desesperado após semanas sem comida, ele perde todo o senso de prudência e dá as primeiras mordidas. Este feroz cão selvagem é seguido pelo restante da matilha, que fará a sua parte para acabar com o enorme ungulado e rapidamente começará a desfrutar de uma presa tão grande. Para garantir o sucesso da caçada, os lobos normalmente emitem um uivo alto, sinalizando aos membros da matilha para se aproximarem e comerem, além de tentar dissuadir outras matilhas de tentarem roubar a presa. Embora possam estar com fome e cansados após uma longa perseguição, no mundo dos lobos regras são regras, e o par alfa é quem deve se alimentar primeiro. Além de ser um dos privilégios de ser líder da matilha, também é uma medida de sobrevivência, já que em tempos de escassez, esses dois canídeos serão os únicos encarregados de expandir a matilha. O par reprodutor será seguido na hierarquia pelos betas, assim como outros indivíduos de alto escalão, que devorarão toda a carne que puderem antes de deixar a carcaça nas mãos dos membros menos privilegiados das camadas inferiores. Embora a matilha tenha se acalmado após capturar uma presa grande, e poucos ousem questionar as decisões do alfa, essa posição privilegiada é altamente cobiçada pelos subordinados, que ocasionalmente tentarão tomar o controle pela força. Aqui,
O macho mais robusto e forte demonstra, por meio de posturas corporais e vocalizações intimidadoras, por que conquistou sua cobiçada posição na hierarquia. Às vezes, essas demonstrações de força e vitalidade não são suficientes, e o macho dominante precisa até mesmo ferir gravemente outros cães para subjugar as revoltas e manter sua autoridade. Após reprimir a agitação na matilha, e com longos meses de inverno ainda pela frente, o alfa logo volta sua atenção para a próxima presa, envolvendo sua matilha em outra dessas demonstrações de selvageria, bem como de engenhosidade de caça sem precedentes. Com a matilha em busca de novas presas, bem no local de descanso eterno do caribu, outro canídeo, mas muito menor, aparece atraído pelo que para ele é o cheiro delicioso de carniça. Entretanto, quando a raposa do Ártico chega ao local, ela não encontra nada além dos restos do que antes era um banquete para a matilha de lobos. Então, ela precisa encontrar sua própria comida. Este canino feroz não terá problemas com isso, porque, embora seu criador não tenha sido muito generoso com seu tamanho minúsculo, de não mais que 70 centímetros, ele foi generoso ao dotá-lo de algumas habilidades de caça muito surpreendentes. Em meio a um ecossistema com um silêncio ensurdecedor, este cão habilidoso conta com sua audição altamente desenvolvida para detectar até o menor som a centenas de metros de distância. Com uma dieta de inverno baseada principalmente em pequenos roedores, como os lemingues, este carnívoro deve usar toda a sua engenhosidade para encontrá-lo sob uma espessa camada de neve. Naqueles dias gelados em que a fome atinge o ecossistema do Alasca com força total, a raposa do Ártico jaz sozinha, alerta, em meio à paisagem branca, esperando que um pequeno roedor cometa o menor erro. Às vezes, um simples guincho discreto pode ser exatamente o que ela precisa para encontrar uma colônia inteira de camundongos suculentos e se deliciar com o que, nestes dias de escassez, é um banquete. Uma das técnicas de caça mais características deste majestoso canídeo é o salto sobre a neve. Nessa técnica, imediatamente ao ouvir o menor som de um roedor sob o manto branco e gelado, a raposa salta verticalmente para ganhar impulso e mergulha de cabeça na neve branca com o focinho aberto, tentando capturar pequenas presas ou encontrar sua toca. Embora possa parecer uma caça quase às cegas, graças à sua audição muito apurada, ele consegue localizar lemingues e ratazanas com grande precisão, conseguindo assim acalmar os sons do seu estômago. Claro, o segredo está na perseverança, já que uma raposa pode repetir esses mergulhos inúmeras vezes ao dia. Embora essas estratégias de caça impressionantes façam a raposa habilidosa parecer uma carnívora estrita, que precisa caçar incansavelmente para sobreviver. A verdade é que essa sobrevivente feroz é, na verdade, onívora, devorando tudo o que for preciso para se manter viva. Depois de conseguir emergir da neve com um roedor quente nos dentes, é melhor que o cão o devore rapidamente, pois há centenas de espécies selvagens nos arredores, ávidas por roubar suas pequenas presas. Uma dessas valentonas, que sem o menor senso de decência, vai querer arrancar o pequeno roedor da boca da raposa, é a majestosa águia real. Como se não bastasse, muitas vezes ela nem se contenta em privar o cão de sua presa. Planeja devorá-la também. Dada a superioridade aérea e física da ave de rapina, esta é uma luta que ele geralmente prefere evitar. Quando pego na mira de uma águia real, uma boa opção para este cão selvagem é simplesmente permanecer imóvel, esperando que sua pelagem camuflada faça o trabalho de salvá-lo da morte certa. No entanto, embora muito útil contra presas em pânico, quando confrontado com uma águia real experiente, isso geralmente não funciona, e a melhor aposta da raposa do Ártico é fazer uma fuga rápida.
Nessas corridas de vida ou morte, a pequena raposa pode atingir velocidades de até 40 km por hora, o que, embora possa parecer rápido, está muito atrás de seu perseguidor, que inevitavelmente acaba alcançando-o. Aqui, sem outra alternativa, a corajosa raposa enfrenta um oponente muito mais formidável, capaz de matá-la quase instantaneamente. Embora seja verdade que em muitas ocasiões a ave de rapina afirma sua supremacia matando um cão, às vezes, em uma demonstração de agressividade e desejo de sobrevivência, a raposa do Ártico consegue se opor à águia, que após perder várias penas, prefere recuar. Depois de sobreviver ao que supostamente seria um fim iminente, a resiliente raposa do Ártico descobre mais uma boa notícia. Após longos meses enfrentando os invernos mais rigorosos, a primavera está amanhecendo diante de seus olhos. A chegada de uma estação muito mais acolhedora traz inúmeras oportunidades de alimentação para este cão selvagem. Todas as aves terrestres atraídas pela recente abundância da primavera são presas que este caçador faminto não deixará escapar. É claro que, como sua pelagem esbranquiçada de inverno não lhe permitiria perseguir sua presa com sua mordida letal, a raposa do Ártico, com a transformação de seu ecossistema pálido em um lugar cheio de vida, passa por uma muda conveniente, dando à sua pelagem um tom mais marrom acinzentado. Com essa camuflagem muito mais eficiente, nenhum roedor, inseto ou ave terrestre consegue escapar do apetite insaciável do canino, que, ainda lembrando da escassez do inverno, caçará até ficar farto. Na abundância de presas desta raposa do Ártico, a carniça representa uma parte considerável de sua dieta. Todas as vítimas das baixas temperaturas que estavam enterradas na espessa camada de neve já descongelaram, revelando centenas de carcaças que são uma fonte apetitosa de carne. No entanto, devido ao seu pequeno tamanho, a raposa do Ártico deve ser cautelosa ao se aproximar dessas áreas de alimentação onde há abundância de carniça, pois outros canídeos, como o coiote territorial, não ficarão muito felizes em compartilhar. Quase 2 vezes maior que uma raposa pequena, o coiote selvagem não hesitará em subjugar seu parente menor em uma competição por carniça, ou até mesmo caçá-lo para eliminar a competição direta por presas, enquanto também prepara uma refeição considerável para si mesmo. Com uma bela pelagem em tons de cinza, vermelho, branco e preto, o coiote é um dos canídeos mais impressionantes encontrados no vibrante ecossistema do Alasca. Maior que a compacta raposa do Ártico, mas menor que os lobos cinzentos, esse caçador habilidoso, por meio de pura engenhosidade e ferocidade, conquistou um nicho para si neste habitat hostil, onde as presas são evasivas e os carnívoros são um tanto temperamentais. A boa notícia para este cão é que os dias famintos do inverno ficaram para trás e agora a primavera está no horizonte, tomando lentamente cada canto do vasto Alasca, com veados retornando de suas migrações para o sul, pequenos roedores no auge da temporada de reprodução e coelhos e lebres emergindo de suas tocas para aproveitar a vegetação da primavera. A comida não é uma das principais preocupações dos coiotes, especialmente considerando suas inquestionáveis habilidades de caça. Apesar de parecer à primeira vista um cão agressivo, pronto para liberar toda a sua fúria de forma anárquica contra qualquer presa que encontre, a verdade é que o que torna o coiote um habilidoso predador do Alasca, mais do que sua ferocidade, é sua inteligência. Este caçador astuto, longe de perseguir seus alvos sem rumo, planeja até o último detalhe antes de executar uma de suas emboscadas inexpugnáveis. No meio de um ecossistema tão mutável como o do Alasca, este canino conhece perfeitamente os movimentos sazonais das presas. Então, ele sabe muito bem, por exemplo, onde esperar a chegada de manadas de veados,
Ou, como neste caso, aquelas áreas do prado onde uma lebre indefesa, completamente inconsciente de sua presença, senta-se serenamente em busca daquela que será sua última refeição. Assim como matilhas de lobos cinzentos, para localizar suas presas, este cão selvagem conta com seu invejável olfato, com o qual consegue perceber até o cheiro mais sutil a quilômetros de distância. Com seu conhecimento do terreno, e encorajado pelo cheiro inconfundível de uma lebre ártica fresca, o coiote parte em uma caçada que parece bastante promissora. Com o herbívoro descuidado devorando alguns caules, o predador ávido aproveita a distração para se aproximar furtivamente da presa. Apesar de atingir velocidades de até quase 70 km por hora, a lebre do Ártico também não é desleixada. Então, a chave para caçar essa presa de cerca de 6 quilos é abordá-la com bastante cautela. Apresentando uma lebre ártica que também possui um sentido de visão altamente desenvolvido, bem como uma audição bem treinada, esta é uma batalha furtiva entre dois verdadeiros prodígios da sobrevivência. No entanto, após sobreviver o inverno inteiro suportando uma fome insaciável, o coiote não deixa a lebre escapar, que está quase ao alcance da mordida. Pacientemente e sem hesitação, o canino se aproxima lentamente de sua presa, que permanece alheia ao destino letal que a aguarda. Depois de esperar vários minutos pelo momento oportuno, o coiote decide que é hora de lançar seu ataque e, em poucos segundos, lança-se em uma corrida furiosa em direção à lebre indefesa, que mal tem tempo de reagir. Mas é tarde demais, pois a distração lhe custou a vida. Com uma mordida direta no pescoço, o feroz canino devora o mamífero, que imediatamente se transforma em cerca de 6 quilos de carne suculenta. Embora o criador tenha sido gentil com o coiote faminto desta vez, ele nem sempre vê um lado tão generoso na inquieta vida selvagem do Alasca. Por isso, às vezes, ele precisa se contentar com presas menores, ou, como um bom onívoro, recorrer a frutas como mirtilos e amoras. É claro que, antes de abandonar sua dieta carnívora, ele se certificará de ter esgotado todos os seus recursos. Um dos truques desesperados que esse canídeo engenhoso pode realizar é rastrear os principais predadores desse ecossistema para coletar seus restos, ou até mesmo, se surgir a oportunidade, roubar suas presas. Numa demonstração de astúcia, o intrépido coiote monitora de perto os movimentos das matilhas próximas, na esperança de que esses carnívoros mais robustos tenham mais sorte na caçada. Quando a matilha se farta, com algumas sobras, este solitário aproveita os esforços dos outros e foge com uma boa porção de carne a um custo bastante razoável. O problema surge quando a matilha nem sequer planeja deixar para trás os restos mortais de sua presa. E o coiote, em uma demonstração de irreverência, se aproxima dos cães muito mais agressivos. Dada a superioridade numérica deles, bem como sua força física, nessas altercações, o coiote pode se ferir gravemente e até mesmo acabar se tornando uma das vítimas da matilha. No entanto, longe dessas demonstrações de hostilidade entre espécies de canídeos, quando chega a época de reprodução, numa reviravolta de 180 graus na relação entre lobos e coiotes, alguns indivíduos chegam a acasalar, dando origem a canídeos híbridos. Assim como este cão inteligente se aproveita das caçadas de matilhas de lobos, às vezes, no que lhe parece uma dádiva da natureza, ele se depara com dezenas, até centenas de roedores mortos a perder de vista. Enquanto o coiote se alimenta dessa presa, o arquiteto desse ato de selvageria sem precedentes está nas profundezas da floresta. Embora pequena, a voraz raposa vermelha é talvez um dos predadores mais ferozes de todo o ecossistema do Alasca. Enquanto matilhas de lobos selvagens planejam cada caçada detalhadamente, banqueteando-se até com os ossos de suas presas,
e o habilidoso coiote arrisca a vida para obter um pedaço de carniça, esta minúscula raposa, pesando não mais que 13 quilos, em uma das maiores demonstrações de ferocidade, ousa cometer atos de matança excessiva, exterminando populações inteiras de roedores, pequenos mamíferos e até mesmo pássaros, que jamais poderia consumir. Apesar de às vezes ser a perpetradora desses atos cruéis, a vida selvagem no Alasca Selvagem toma muitos rumos, e assim como pode matar por matar, deixando centenas de presas preenchendo o horizonte. Quando a escassez toma conta de seu habitat, a raposa vermelha precisa se adaptar à sua nova realidade, na qual cada presa deve ser explorada ao máximo. Enquanto os milhares de roedores que vivem sob o solo fértil do Alasca acreditam ser imunes às hostilidades da raposa, este pequeno canino espera pacientemente pelo início de seu ataque. Com audição aguçada e olfato incomparável, a raposa percorre esses prados, onde, como sabe, vivem inúmeras colônias de roedores. Ali, atento ao menor ruído, o cão espera que um dos milhares de roedores subterrâneos cometa um erro, para que possa subjugar toda a colônia. Após várias horas de espera pela menor pista sobre a localização de sua presa, um dos muitos roedores condena toda a colônia emitindo um pequeno grito. Rapidamente, sem tempo a perder, com a ajuda de suas afiadas patas dianteiras, a raposa vermelha cava onde sabe com certeza que alguns pequenos roedores estão escondidos. Esse ataque surpresa jamais seria percebido pelos pequenos mamíferos. Então, ela os pega completamente desprevenidos. Imediatamente, com as mesmas garras funcionais que conseguiu cavar, ela agarra sua presa apavorada, que sabe muito bem o destino que a aguarda. Alguns tentam escapar pelas outras saídas da toca, mas a raposa astuta os detecta instantaneamente e inicia perseguições breves e rápidas. Capaz de correr assim a velocidades de mais de 70 km por hora, nenhum roedor consegue vencê-lo em uma corrida pela sua vida. Com uma mordida pequena, mas poderosa, um conjunto de garras afiadas e um corpo com uma agilidade perturbadora, esse canídeo avermelhado sai à caça de todas as colônias de roedores que habitam suas terras. Como seu tamanho corporal nunca lhe permitiria caçar gigantes como caribus ou alces, esse canino furtivo deve se contentar em incutir o terror de sua mordida em ratos, ratazanas, coelhos, lebres e esquilos. Sendo um caçador experiente, a raposa vermelha emprega inúmeras estratégias para satisfazer, pelo menos momentaneamente, seu apetite insaciável. Embora a grande maioria de sua dieta consista em pequenos roedores, sendo um sobrevivente habilidoso, ele não é nada exigente em procurar outras fontes de alimento. Ele vasculha ninhos de pássaros em busca de ovos, examina cuidadosamente o chão tentando capturar insetos ou minhocas, e pode até, se a situação permitir, provar frutas e bagas frescas para evitar morrer de fome. Embora muito versátil em sua dieta, a raposa vermelha sempre preferirá saciar seu apetite com presas suculentas. Por isso, fará todo o possível para evitar ter que se tornar, ao menos momentaneamente, uma herbívora. Além dessas incursões em tocas de roedores e suas emboscadas ao longo das rotas de alimentação de outros mamíferos, uma das técnicas de caça mais impressionantes desse canino é um truque engenhoso, no qual ele finge estar morto. Deitada no chão, sem vida, a raposinha parece ter se tornado uma das vítimas da hostil vida selvagem do Alasca. No entanto, todo esse ato faz parte de uma estratégia para atrair algum necrófago inocente ávido por se apoderar da raposinha. Os alvos desse plano elaborado são principalmente abutres, gaviões, corvos, doninhas e até mesmo outras raposas. A ideia é que, assim que o necrófago se aproxima do que parece ser uma presa moribunda, a raposa vermelha saltará sobre seu alvo em uma emboscada muito elaborada.
Embora essa tática possa ser bastante impressionante, também representa uma medida extremamente desesperada, pois nem sempre é uma ideia sensata se expor aos elementos e desafiar um necrófago faminto de frente. Além disso, assim como pequenos corvos ou doninhas podem se lançar nessa emboscada, nada garante à raposa que seu truque não acabará atraindo linces vorazes, ursos pardos ou coiotes, com os quais, desta vez, ela poderá se tornar uma presa inestimável. Do indomável Alasca, ainda se recuperando dos estragos do inverno, seguimos para o outro lado do mundo, centenas de quilômetros savana adentro, onde uma matilha de cães ferozes está partindo para uma caçada. Vivendo em grandes matilhas de até 30 indivíduos, os cães selvagens conseguiram se destacar em meio a um dos ecossistemas mais hostis do planeta, a inóspita savana africana. Ao contrário de seus parentes distantes que vivem do outro lado do mundo, os cães selvagens africanos são carnívoros estritos. Portanto, mesmo diante da fome mais severa, eles nem sequer olham para árvores frutíferas ou com sementes. Mesmo que toda a aramatilha esteja com fome, numa impressionante demonstração de democracia, esses cães sociais costumam realizar uma espécie de votação antes de sair para uma caçada, na qual, por meio de um sinal muito semelhante a um espirro, cada carnívoro dá sua aprovação. Claro, com a matilha sendo liderada por um par dominante, a democracia às vezes é deixada de lado. E se os alfas e outros subordinados derem sua aprovação, mesmo que não sejam a maioria, a matilha inteira é forçada a marchar em busca de presas. Com constituição atlética e uma mordida forte com dentes afiados, as numerosas matilhas de cães selvagens africanos podem ser o pesadelo de praticamente qualquer herbívoro que vagueie pela planície quente. Ao adotar estratégias surpreendentes de caça coletiva, esses cães são capazes de matar até presas grandes, como impalas, kudos, zebras, gnus e até mesmo o búfalo africano temido por muitos. Surpreendentemente, os cães selvagens têm uma taxa de sucesso de caça muito alta, de até 90%, o que os torna de longe os carnívoros mais eficientes da savana, superando até mesmo leões, hienas e leopardos. Dada aqui da sua condição física mais modesta em comparação com os grandes felinos e os seus parentes caninos, os lobos, os cães selvagens passam de efetuar emboscadas rápidas, lançando-se ao pescoço das suas presas, a optar por perseguições maratonas através da planície sem fim. Com o calor opressivo tomando conta deste ecossistema sufocante, a armadilha perfeita são as raras áreas úmidas, que, recusando-se a perecer, são um oásis de vida para milhares de ungulados. Com uma grande manada de impalas se aproximando para beber, os caninos começam a escrutinar o grupo, em busca dos indivíduos mais fracos. Apesar de serem caçadores prodigiosos, não há razão para caçar adultos formidáveis, quando um indivíduo jovem ou doente pode ser uma presa igualmente desejável. Depois de escolher sua infeliz presa, com sua estratégia orquestrada, os cães lançam um ataque, revelando sua posição e instantaneamente causando estragos em todo o bando. Dezenas de ungulados correm aterrorizados por todos os lados, numa multidão onde reina a anarquia, e já não está claro quem é predador e quem é presa. Entretanto, em meio ao caos, os cães selvagens não se desesperam, pois tudo faz parte do plano. Com o caos resultante, os cães conseguem isolar o alvo do grupo, que não pode fazer nada além de tentar fugir a toda velocidade. É claro que, com um impala correndo a até 90 km por hora, participar de uma perseguição em ritmo acelerado é completamente ilógico, pois eles nunca conseguiriam alcançar a presa. Em vez disso, como estrategistas habilidosos, os cães selvagens preferem perseguir o herbívoro por longas distâncias em uma corrida de revezamento.
Depois de vários quilômetros tentando evitar fazer parte da dieta desses canídeos ferozes, suas pernas começam a enfraquecer e o cansaço se torna cada vez mais evidente. Quando a presa, devido ao cansaço, começa a ficar lenta, os cães selvagens veem o momento ideal para lançar seu verdadeiro ataque, mordendo com suas mandíbulas letais diretamente as patas do ungulado. Após várias mordidas e assédio constante, a presa inevitavelmente desmaia, algo que a matilha habilidosa não perdoa, com dezenas de cães correndo em sua direção para despedaçá-la e desfrutar de um banquete muito copioso. Como estão em um habitat onde leões e hienas já ouviram falar de sua caça bem-sucedida, é melhor que os caninos devorem suas presas o mais rápido possível, se não quiserem ser vítimas de inúmeros roubos. Apesar da urgência da alimentação, na complexa sociedade hierárquica dos cães selvagens, os primeiros a devorar a presa não são os adultos dominantes, mas os filhotes. Por isso, a matilha espera até que os filhotes, grandes o suficiente para sair da toca, tenham sua vez. Depois de garantir que seus filhotes estejam bem alimentados, os adultos se juntam ao banquete, devorando até os ossos o que, até poucos minutos atrás, era um impala majestoso. Além de cuidar da nutrição de seus filhotes, esses canídeos extremamente sociais, em uma demonstração de altruísmo, frequentemente regurgitam sua comida para compartilhar com seus companheiros, que não se saíram tão bem durante o compartilhamento da presa. Embora seu ponto forte seja a caça em grupo, com dezenas de cães perseguindo suas presas no horizonte, esses carnívoros engenhosos podem ocasionalmente se aventurar em uma caçada solo. É claro que aqui, os alvos são muito menos ambiciosos, limitados a pequenos mamíferos como coelhos ou lebres, roedores e aves terrestres. Nessas aventuras solitárias, o cão selvagem muitas vezes se refugia na furtividade para chegar o mais perto possível de sua presa e, uma vez a poucos metros de distância, lança seu ataque letal, obtendo quase imediatamente uma porção muito generosa de alimento que não deve compartilhar com ninguém. Enquanto um cão selvagem africano egoísta devora sua presa em completa solidão, a alguns milhares de quilômetros ao norte, mas ainda dentro do biodiverso continente africano, entre as pastagens densas, um par de chacais dourados busca satisfazer seu desejo imperativo por carne fresca. Vivendo em pequenos grupos, ou, como neste caso, em pares monogâmicos, os chacais dourados são outro daqueles caninos que a savana africana acolhe. Ao contrário dos cães de matilha, esses cães são muito mais versáteis na hora de se alimentar, podendo, se a situação exigir, consumir frutas e até ervas, sendo bons onívoros. Claro, isso sempre será uma medida de sobrevivência extrema e, enquanto a abundância de presas permitir, esse canino habilidoso sempre permanecerá fiel a uma dieta carnívora. Como eles não costumam viver em grupos tão grandes quanto seus parentes distantes, os cães selvagens, a maior parte da dieta de um chacal, é baseada em presas de médio e pequeno porte, nunca considerando a caça de um gnu enorme ou de uma zebra colossal. Muitas vezes à noite, pares desses caninos saem para caçar, tornando-se a ruína das numerosas colônias de roedores que se estabeleceram no que, até então, tinha sido um lar acolhedor. Confiando em seu sentido muito útil de audição, o cão consegue localizar essas colônias de ratos listrados, ratos de grama e ratos raspados, os quais, sem hesitar, ele extermina com sua mordida feroz. Mas o casal de chacais nem sempre terá a mesma sorte de encontrar essas colônias abundantes, que servem como uma fonte de alimento quase infinita. Então, os caninos terão que procurar sustento em outro lugar. É nesse momento que insetos como besouros, gafanhotos e outros invertebrados devem se preocupar em não estarem na mira deste caçador experiente. Embora seu pequeno tamanho não lhe permita caçar grandes ungulados, o engenhoso chacal sabe muito bem que esses herbívoros estão no auge da temporada de acasalamento.
Então, dezenas de filhotes inundam o habitat ao redor. E com tantos filhotes indefesos abundando na savana, este carnívoro voraz logo coloca os olhos em um deles. Embora o filhote pareça completamente inofensivo, essas caçadas representam um perigo potencialmente letal, pois as fêmeas grandes não ficarão muito satisfeitas com a presença de um caçador perseguindo seus filhotes, e o canino corre o risco de receber um chute forte direto no crânio, que o fará nunca mais querer se aproximar dos impalas. A chave para o sucesso nesse ato de infanticídio é manter-se a uma distância segura e aguardar o momento oportuno para capturar os filhotes. Embora a mãe possa permanecer sempre vigilante, mais cedo ou mais tarde, ela terá que sucumbir à tentação dos pastos mais verdes no horizonte, onde o astuto chacal enxergará a oportunidade e capturará uma presa jovem com o mínimo de esforço. Ciente de que suas ações despertarão a sede de vingança entre os ungulados, o chacal dourado foge rapidamente para os arbustos, em direção a um local onde a vegetação densa oferece abrigo para devorar sua presa indefesa, proporcionando, talvez, uma das cenas mais brutais da natureza. Enquanto o cão estripa o filhote de apenas alguns dias de idade, uma mãe preocupada procura seu filhote, querendo evitar pensar no pior. À medida que os dias passam e tudo o que resta da carne tenra do pequeno ungulado são memórias, o chacal parte em busca de novas presas. Como se aproximar novamente dos rebanhos de impalas seria extremamente arriscado, este carnívoro precisa encontrar uma fonte alternativa de alimento. E aqui, à distância, uma matilha de leões perseguindo sua presa é uma premonição mais do que confiável de carniça. Enquanto esses felinos selvagens caçam um búfalo gigante, o chacal dourado espera pacientemente que os caçadores satisfaçam seu apetite. Como a presa é tão vasta, mesmo esses carnívoros famintos não conseguem comê-la. Então, o cão inevitavelmente terá a chance de pegar uma fatia. Embora para outros carnívoros a aproximação das presas dos reis da savana desencadeasse imediatamente uma luta feroz, os chacais dourados têm a sorte de não serem vistos como uma ameaça pelos leões. Então, desde que fiquem fora do caminho, eles podem até chegar perto de suas presas e pegar um pedaço saboroso. Embora com leões na área, poucos outros necrófagos ousem tentar compartilhar o banquete. Com a partida dos felinos, a carcaça imediatamente se encherá de corvos e hienas. Enquanto os canídeos conseguem espantar os corvos, contra as hienas suas chances de sobrevivência são limitadas. Então, eles preferem evitar conflitos e fugir, antes que, com a chegada de cada vez mais hienas, em vez de serem necrófagos, se tornem carniça. Com o cauteloso chacal dourado afastando-se dos restos do búfalo africano, do outro lado do planeta, no extremo sul do mundo, onde a Austrália selvagem se ergue como um reino selvagem, onde a lei do mais apto é perfeitamente aplicada, um dingo paciente espera o momento certo para devorar um pequeno coelho que está deitado, desfrutando de um maço de ervas nutritivas. Pesando até 25 quilos, com patas grandes e corpo robusto, a superioridade física do dingo é inquestionável em comparação com sua pequena presa. No entanto, este cão sabe que precisa ser furtivo se não quiser que o coelho indefeso escape. Escondendo sua presença graças à densa vegetação, assim como sua pelagem em tons de marrom e avermelhado claro, o canino, com uma postura baixa, aproxima-se o máximo possível do mamífero, antes de finalmente lançar uma investida rápida. Com passadas poderosas e corpo ágil, o dingo pode atingir velocidades de até 60 km por hora, o suficiente para desferir sua mordida afiada em qualquer pequeno mamífero que se aproxime desse canino feroz. Com o coelho agora subjugado entre suas patas, este cão selvagem é rápido para desferir o golpe final com uma mordida direta em seu pescoço. Embora altamente capazes de realizar caçadas solitárias eficientes,
As melhores demonstrações de predação e dominância desses carnívoros ocorrem em caçadas coletivas, nas quais participam bandos de até uma dúzia de indivíduos. Claro que, com tantas bocas para alimentar, o alvo não será exatamente um coelho pequeno. Confiando em seu olfato altamente sofisticado, os caninos conseguem detectar o cheiro de um canguru jovem a vários quilômetros de distância. Embora o canguru seja um rival formidável para um desses cães, quando se trata de uma matilha inteira, as chances de sobrevivência do marsupial são, no mínimo, limitadas. À medida que a trilha do mamífero se aproxima, o rebanho rapidamente planeja sua estratégia, e o grupo se dispersa pela planície para colocá-la em ação. Ao contrário das caçadas individuais, onde o canino se aproxima da presa com extrema discrição e a persegue por horas, esperando o momento certo para atacar, quando uma matilha inteira persegue uma presa grande, a cautela fica em segundo plano, pois a superioridade numérica inclina a balança a favor dos carnívoros. Após avistar um robusto canguru no horizonte, parte da matilha, sem hesitar, corre diretamente em direção ao marsupial, que sabe perfeitamente o que o espera se deixar capturar pelos canídeos. Em uma corrida rápida de até 70 km por hora, o canguru inicia uma fuga rápida, na esperança de se libertar e não se tornar presa desse bando faminto. O que o herbívoro não contava era que outros canídeos se juntariam à perseguição, os quais, como parte de sua estratégia de caça, cercaram suas presas, criando um cerco inexpugnável. No entanto, mesmo com uma vasta vantagem numérica, o melhor conselho dos dingos é manter distância do robusto mamífero, pois, com suas patas poderosas, um único golpe deste mamífero musculoso pode tirar a vida de um dos cães selvagens. Com isso em mente, a matilha opta por continuar perseguindo-o por vários quilômetros, até que a fadiga faça o trabalho por eles. Após uma maratona de corrida pela sua vida, vítima de exaustão e mordidas rápidas nas patas, o canguru cai no meio da savana, e a matilha logo chega para lhe dar uma morte agonizante. Imediatamente, um dos cães ataca o pescoço do marsupial exausto e, com sua mordida poderosa, aperta sua traqueia até que o mamífero fique sem vida no chão. Após essa perseguição extenuante, o resto da matilha logo chega e a carnificina começa, com cada canino devorando até se fartar. É claro que nesses banquetes, o macho dominante fica com as melhores porções da presa. Mas, dada a magnitude da caçada, nenhum dos indivíduos de posição inferior passa fome. Embora estejam encantados com a caça bem-sucedida do canguru, o cheiro inebriante da carne fresca pode atrair visitantes inesperados ao seu território, aos quais a matilha de dingos não hesitará em responder com extrema violência. Embora cada matilha controle vastos territórios de até 300 km², os confrontos entre matilhas rivais são mais do que rotineiros. Para essas matilhas, o ponto de discórdia pode variar de uma disputa por presas à competição pelo acesso às fêmeas. Ao contrário das lutas entre outras espécies de canídeos, onde ferimentos graves são muito raros, no mundo hostil dos dingos não há outra maneira de lutar a não ser um duelo até a morte. Antes do início do combate físico, ambas as matilhas emitem uivos e vocalizações altos, com a intenção de intimidar os rivais. A marcação territorial intensificada também é um comportamento comum para reafirmar os limites de territórios em disputa. Uma vez terminado esse ritual de intimidação, os cães selvagens começarão uma luta sangrenta, na qual mordidas, lutas e perseguições estarão por toda parte. Após um breve, mas intenso confronto, uma das duas matilhas, geralmente a mais ferida, decide fazer uma retirada estratégica, cedendo parte de seu território e observando os cães rivais tomarem seus domínios. Deixando a selvagem Austrália, cruzando o Pacífico e adentrando os confins da Terra, na biodiversa Patagônia,
A raposa cinzenta sul-americana é mais um desses canídeos que fará de tudo para garantir sua sobrevivência, mesmo habitando um ecossistema nada hospitaleiro, como a estepe patagônica. Embora seu tamanho minúsculo, de no máximo 6 quilos, não inspire exatamente medo, suas habilidades de caça o tornam um dos maiores predadores em seu habitat no fim do mundo. Também conhecido como raposa da Patagônia, este animal adaptável e com grande capacidade de sobrevivência demonstra sua dieta altamente variada, tornando-o a personificação de um onívoro perfeito. Embora, quando a primavera derrama toda a sua dádiva sobre o ecossistema patagônico, este canino possa consumir até 1/5 de sua dieta em frutas e sementes, este cão selvagem nunca deixa de ser um carnívoro inveterado, satisfazendo a maior parte de seu apetite com pequenos mamíferos e os abundantes roedores. No meio da estepe cinzenta da Patagônia, graças à sua conveniente pelagem acinzentada, o canino torna-se quase invisível, até mesmo aos sentidos aguçados de sua presa. Observando atentamente o horizonte, o pequeno cão procura o menor sinal de uma colônia de roedores. Quando não consegue avistar nada por quilômetros, ele sempre recorre ao seu versátil olfato, que o ajuda a perceber o cheiro inconfundível de suas pequenas presas. Agora, com pelo menos uma vaga ideia de onde está sua comida, a raposa astuta se move rapidamente em direção ao local e, uma vez perto, sua audição aguçada é a ferramenta perfeita para encontrar o ponto exato onde ela deve realizar seu ataque subterrâneo. Marcando o local de sua escavação com suas garras afiadas, esse cão feroz cava de uma velocidade impressionante, surpreendendo dezenas e até centenas de roedores que se achavam imunes ao ataque desse temido predador. Com os roedores encurralados, é apenas uma questão de tempo até que o carnívoro os agarre com suas garras afiadas e os enfie em seu estômago. Embora as habilidades de caça da raposa cinzenta para roedores indefesos sejam realmente impressionantes, essas vastas colônias não são a única fonte de alimento oferecida pela infinita biodiversidade da Patagônia. Embora possam implicar um grau de dificuldade muito maior, espécies de aves terrestres como os inambus, as perdizes e os cisnes de pescoço preto também fazem parte da variada dieta deste insaciável omnívoro. Como um passo em falso pode fazer sua presa voar, a raposa ousada sempre tenta se aproximar o mais furtivamente possível. Enquanto o pequeno pássaro permanece alheio ao que parece ser uma morte certa, o canino se aproxima lentamente, sobrepondo cautela à pressa. Com a presa agora a apenas um salto de distância e com o perigo de que ela possa abrir suas asas a qualquer momento e lançar-se em uma fuga rápida para o céu, o cão não hesita e se lança sobre o pássaro com sua temida mordida. Quase imediatamente, sem oferecer a menor resistência, o pássaro é devorado pelo ágil predador, que logo o devora. Em uma reviravolta da natureza, assim como este cão estripa o pássaro, às vezes é a pequena raposa cinzenta sul-americana que se torna presa de um canino mais robusto. Quando seu território se sobrepõe ao domínio da formidável raposa culpeu, a vida do menor canídeo está em perigo. Embora Caspar, a raposa cinzenta, sempre tente evitar um confronto direto com o carnívoro mais feroz, este animal acima dela na cadeia alimentar não hesitará em eliminar o que poderia ser uma competição direta por presas. E, sem a menor oportunidade de se defender, nesses encontros, o canídeo cinzento geralmente leva a pior. Mas a raposa culpeu não é o único canídeo grande encontrado na América do Sul selvagem. Muito mais ao norte, onde a estepe patagônica se transforma em uma fértil planície tropical, no coração do Brasil, o maior canino de todo o subcontinente caminha frio e indomável, esperando pacientemente para devorar sua próxima presa. O lobo-guará,
Também conhecido como lobo-guará, é talvez uma das espécies mais majestosas de toda a família dos canídeos. Com pelos longos, espessos e vermelho-alaranjados cobrindo todo o corpo e uma crina cativante ao redor do pescoço, esse impressionante cão selvagem se destaca de seus parentes de aparência talvez mais discreta, como a raposa cinza sul-americana. Com um nome que significa raposa grande na língua guarani, é fácil adivinhar que esse canino não é especialmente pequeno. Com quase 1,5 metros de comprimento, sem contar a cauda, e mais de 40 quilos de peso, ele é um verdadeiro gigante entre os caninos. Além de sua constituição já corpulenta, sua pelagem exuberante o faz parecer ainda maior. Caminhando pela densa vegetação da planície tropical, pernas longas de até 75 centímetros são perfeitas para ficar em pé, até mesmo em gramas altas. Enquanto parentes distantes como lobos cinzentos e dingos preferem caçar em matilhas coordenadas, o majestoso lobo-guará prefere perseguir sua presa completamente sozinho. Apesar do seu tamanho corporal impressionante, que parece ser uma indicação clara de uma dieta extremamente carnívora, embora o lobo-guará seja onívoro, a maior parte de sua dieta consiste em frutas como a wolfberry e raízes tenras. Entretanto, se uma pequena presa cometer o grave erro de invadir seu território, este habilidoso canino não hesitará em incorporá-la à sua dieta. Com suas orelhas gigantes e móveis, o cão consegue localizar até o roedor mais silencioso na grama densa. Ao encontrar a toca, o predador usa uma de suas longas patas dianteiras para pisar no chão com grande força, forçando os roedores a fugirem, antecipando o colapso iminente de seu abrigo. Apesar de seus membros proeminentes, o lobo-guará é incapaz de cavar, então ele precisa se limitar a forçar os pequenos mamíferos a evacuarem. Assim que a pequena presa sai da toca, o cão ágil a captura com uma única mordida, engolindo-a imediatamente. Diferentemente de outros canídeos, o lobo-guará não costuma perseguir suas presas, mas tende a lançar ataques fugazes, nos quais captura porquinhos da Índia, cobaias e ratos em um só salto. Enquanto alguns lobos-guará passam a vida vagando pela densa vegetação rasteira em completa solidão, outros, felizmente, encontram a companhia de uma fêmea fiel, que os acompanhará por toda a vida. Além das vantagens reprodutivas que isso traz, o casal canino tem uma superioridade significativa na caça, sendo capaz de capturar presas maiores e de proteger seu território. Dominando vastas extensões de até 25 quilômetros quadrados, esses cães selvagens estão em alerta para qualquer intrusão de qualquer outro canino que ouse invadir seu domínio. Para manter uma comunicação constante, mesmo quando viajam para mais longe, os lobos-guará emitem uivos graves e roucos, que podem ecoar pelas planícies a quilômetros de distância. Quando um membro da mesma espécie invade o território do casal, ambos os cães avançam a toda velocidade para confrontar o estranho. Um dos primeiros sinais de alerta do casal territorial é arrepiar os pelos do dorso e da crina para parecer maior. Isso é seguido por uivos altos, buscando identificar o intruso e tentando dissuadi-lo de continuar o ataque. Normalmente, quando o forasteiro se depara com um par, ele percebe seu grave erro e decide se retirar imediatamente, dando mais importância à sua sobrevivência do que à expansão de seu território. No entanto, quando um macho solitário está do outro lado e a recompensa é uma terra com recursos abundantes, o desafiante não hesitará em iniciar uma luta física, na qual mordidas poderosas e empurrões fortes serão implacáveis. Frequentemente, após algumas mordidas diretas nas costas e no rosto, um dos dois canídeos, assim que vê a oportunidade, se retira, deixando o adversário com o controle do território disputado. Embora o aparecimento de outro macho desafiador no horizonte possa representar um desafio significativo para seu estilo de vida solitário e esquivo,
Para o lobo-guará, nada é mais ameaçador do que cair na mira dos predadores de topo de seu ecossistema isolado. Em um habitat onde pumas e onças podem surgir do nada, este canídeo, agora ao lado de sua presa, deve permanecer vigilante contra a incursão de qualquer felino em seu domínio. Assim que esses predadores sanguinários invadem suas terras, o cão, muito menos feroz, não pensa duas vezes, fugindo aterrorizado para buscar refúgio na densa vegetação. Assim como o astuto lobo-guará sabe o que é viver em um ecossistema cheio de predadores poderosos, mas ainda assim consegue conquistar seu espaço na delicada cadeia alimentar tropical. Do outro lado do planeta, em meio à paisagem verdejante das florestas infinitas do sul da China, o Dolly, especialista em sobrevivência, sabe perfeitamente o que é ter que enfrentar poderosos caçadores selvagens, ávidos por fazer dele sua presa. Pesando até 23 quilos, com uma pelagem avermelhada marcante, cauda preta e orelhas arredondadas características. O chamado cão selvagem asiático é um dos canídeos mais majestosos que o Criador já deu vida. No entanto, apesar de serem uma das maravilhas da natureza, esses cães selvagens carregam o pesado fardo de habitar o mesmo ecossistema que o maior felino do mundo, o tigre. No entanto, este canino não está sozinho. Sendo altamente social, vive em grandes matilhas de até várias dezenas de indivíduos. É nesse momento que até mesmo um gigantesco tigre asiático pensa duas vezes antes de interferir em uma grande matilha de cães selvagens africanos. Em inúmeras ocasiões, esses caninos conseguem afugentar um tigre voraz, que, vendo-se em grande desvantagem numérica, prefere evitar ter que enfrentar dezenas de cães agressivos. Tendo realizado o feito de afastar um predador mais de 15 vezes maior que ele, o clã fortalece ainda mais sua união como grupo, demonstrando que juntos são capazes de combater qualquer ameaça que possa ameaçar sua sobrevivência. Os Dollys são ainda mais sociáveis que os lobos cinzentos, vivendo em clãs unidos, onde a matilha cuida de cada indivíduo igualmente. Embora exista uma hierarquia onde um alfa é o líder do clã, ele não exerce domínio significativo sobre seus subordinados, sendo essa uma posição quase honorária. Embora permaneçam muito unidos na hora de se defender de uma ameaça potencial, como um enorme tigre siberiano na hora de caçar, o clã se divide em grupos menores de até 5 indivíduos. Essa fragmentação do clã em pequenos grupos de caça os torna mais eficientes na perseguição de suas presas pela vegetação acidentada de seu habitat, além de permitir uma comunicação mais eficaz entre os caçadores. Como, durante as perseguições, esses canídeos estão em contato constante com seus companheiros de matilha por meio de guinchos, assobios e outros sons, tentar coordenar uma caçada com até 40 cães selvagens é uma missão quase impossível. Grupos de caça menores também permitem que os cães atuem de forma mais furtiva, sem o risco de revelar sua posição antes do ataque. Com os pequenos bandos agora espalhados por seu território, cada grupo procura ansiosamente sua presa. Os principais alvos de caça desses cães são ungulados de médio porte, como veados, javalis ou filhotes de búfalos. Avistando suas presas à distância, como estrategistas engenhosos, os Dollys planejam cada detalhe da caçada antes mesmo de começar a perseguição. Com uma manada de veados no horizonte, esses carnívoros habilidosos sempre preferem concentrar sua atenção nos veados jovens e doentes, pois eles quase não oferecem resistência ao ataque da matilha. Com um plano elaborado em mente, os cães selvagens preparam uma emboscada, correndo a toda velocidade em direção à presa. É claro que a aparição desses carnívoros em cena desencadeia um caos sem precedentes, com cada cervo
enfrentando uma corrida pela sobrevivência. Entretanto, com o objetivo bem definido, os cães não se distraem e continuam o que é apenas o começo de uma longa perseguição pelo bioma acidentado. À medida que a perseguição avança, o cervo aterrorizado vê como mais e mais carnívoros, atentos aos flancos, estão se juntando à sua captura, impedindo qualquer possível fuga. Com toda a tia Matilha perseguindo-o, o veado em pânico inevitavelmente tropeça no terreno irregular da floresta. E os canídeos aproveitam a oportunidade para desferir mordidas dolorosas. Apesar de não possuírem mandíbulas comparáveis às de outros predadores, suas mordidas rápidas e repetitivas podem causar feridas dolorosas que imobilizam suas presas. Com o ungulado exausto após uma corrida infrutífera pela vida, e com ferimentos significativos devido às repetidas mordidas em seus membros, ele não consegue continuar e se rende àqueles que serão os perpetradores de sua morte. Ao contrário de outros predadores que matam suas presas com uma mordida poderosa diretamente na traqueia, sufocando-as até a morte, os cães selvagens preferem atacar diretamente no estômago, onde se localizam os órgãos vitais de suas presas. Só depois de várias mordidas e considerável perda de sangue é que o herbívoro cessa seu sofrimento, e os caninos obtêm uma refeição bastante farta, que logo devorarão até ficarem satisfeitos. Com o estômago cheio, o grupo de caça retornará à segurança do clã, onde esperam que os outros membros do grupo tenham tido a mesma sorte. Enquanto os cães guaxinins se reúnem com seu grande clã, não muito longe deste canto do vibrante ecossistema no sul da China continental, o cão guaxinim prefere viver em completa solidão, pesando não mais que 10 quilos e com um comprimento máximo de apenas 70 centímetros. Este pequeno canino é provavelmente uma das espécies que menos esperaríamos encontrar em um ecossistema onde cães selvagens, lobos, leopardos, tigres e até mesmo grandes pitons disputam suas presas. No entanto, não devemos nos deixar enganar por seu tamanho compacto, pois o que parece ser um cão tímido ao caçar torna-se o carrasco de centenas, se não milhares, de roedores indefesos. Com seu olfato apurado, o cão guaxinim consegue detectar até o mais leve cheiro que emana do subsolo, de modo que nenhuma colônia de roedores está imune à sua mordida feroz. Graças às suas habilidades de escavação altamente desenvolvidas, ao ter certeza da existência de uma toca sob seus pés, o cão logo confirma suas suspeitas, cavando rapidamente em direção ao que até recentemente era o local de descanso temporário dos roedores. E agora está prestes a se tornar seu local de descanso eterno. Além de ser especialista em caçar roedores, o pequeno cão guaxinim não só causa terror em ratos de bambu, camundongos do campo ou esquilos. Ele devora qualquer presa que encontra sem a menor hesitação. Nesta clara demonstração de uma dieta onívora, o pequeno cão caça pássaros, peixes, répteis, invertebrados e até anfíbios. No caso destes últimos, o versátil cão guaxinim alimenta-se calmamente de presas que podem até matar outros carnívoros. Devido à sua altíssima produção de saliva, o engenhoso canino é capaz de devorar até mesmo anfíbios muito perigosos, como o sapo asiático comum, uma espécie cheia de toxinas nocivas. Além de caçar sozinho, o esperto cão guaxinim não hesitará em aproveitar uma carniça suculenta perto de seu habitat. O mesmo olfato aguçado que o leva a localizar os roedores. Desta vez, o guia até o que parecem ser os restos de um veado quase inteiramente devorado por cães selvagens. No entanto, longe de demonstrar qualquer pretensão, este cão mustelídeo, inabalável, terminará de devorar o que sobrou do veado, porque, em meio a um ecossistema tão exigente, até mesmo alguns gramas de carne são alimento que não pode ser desperdiçado. Apesar de ser um herbívoro versátil, capaz de devorar frutas, cogumelos ou raízes, nesta época do ano,
o pequeno cão guaxinim não quer nada além de carne. Com o inverno se aproximando de seu habitat já hostil, e sendo o único canídeo capaz de hibernar, este engenhoso mamífero prepara suas reservas de gordura para suportar o rigor das baixas temperaturas. Com a neve caindo lentamente do céu, este admirável sobrevivente se refugia em sua toca, da qual não sairá até que a nevasca implacável tenha desaparecido. Por enquanto, este habilidoso canídeo mergulha em um sono profundo, na esperança de acordar na primavera, após superar uma estação com desafios significativos para sua sobrevivência. Infelizmente, as maiores ameaças à sobrevivência do pequeno cão guaxinim, assim como da grande maioria dos canídeos, não vêm da natureza. Todas as espécies de cães selvagens hoje são severamente afetadas pela intervenção humana em seus ecossistemas. No gélido Alasca, longe das baixas temperaturas e da competição feroz por presas, lobos cinzentos, coiotes e raposas estão em perigo devido ao aumento da caça, uma prática disseminada na região, onde esses caninos majestosos sofrem um impacto, morrendo nas mãos de caçadores implacáveis. Até mesmo a inóspita savana africana tem se tornado, ano após ano, menos hospitaleira para seus habitantes selvagens, devido à intervenção humana. Para as matilhas de cães selvagens, a fragmentação de seu habitat, resultante da agricultura e pecuária extensivas, aumentou os conflitos com os humanos e isolou cada vez mais essas populações caninas. De acordo com estimativas atuais, restam apenas cerca de 6.000 cães selvagens, o que classifica a espécie como ameaçada de extinção. Para os dingos, a situação não é muito diferente. Esses robustos cães australianos enfrentam perseguição sistemática, sendo caçados, envenenados e capturados, por serem considerados um perigo para as atividades agrícolas. Os impactos do Muro dos Dingos, uma cerca com mais de 5.000 quilômetros de extensão que atravessa o sudeste da Austrália, também tiveram efeitos prejudiciais, fragmentando as populações desses majestosos cães. Os lobos guará e os lobos cinzentos da América do Sul não são exceção a essa situação desanimadora, onde sua sobrevivência está ameaçada pelas atividades humanas. A expansão dos assentamentos humanos, bem como o aumento da caça, contribuíram para que o maior canídeo selvagem do continente fosse atualmente considerado quase ameaçado, levantando ainda mais dúvidas sobre a sobrevivência da espécie. Apesar dos inúmeros desafios, ainda há esperança. Cada uma dessas espécies de canídeos provou ser capaz de sobreviver às condições de vida mais hostis. Portanto, com o nosso apoio, é possível salvá-los da extinção e preservar seu estilo de vida selvagem. Os caninos desempenham um papel fundamental na cadeia alimentar, controlando a disseminação de pragas, sendo sua sobrevivência extremamente importante para a preservação dos ecossistemas e o delicado equilíbrio da vida selvagem. Você se encantou com esta história de matilhas ferozes e cães astutos e solitários. Não se esqueça de curtir e comentar sobre sua espécie animal favorita. Você tem interesse em apoiar a conservação de canídeos selvagens? Compartilhe este vídeo com seus amigos, e mais pessoas se juntarão a esta nobre causa na luta contra a extinção. Além disso, se você quiser ver nossas próximas estreias de vídeos, inscreva-se em nosso canal e clique no sino de notificação. Sem mais delongas, nos vemos na próxima vez com mais histórias de predadores temíveis, presas astutas e, acima de tudo, vidas selvagens.